Pessoal, vamos lá, vamos começar aqui a nossa transmissão da aula, né? Como sair da quarta camada em apenas um dia. E é evidente que para a gente poder começar a falar desse assunto, né, a gente vai precisar, em primeiro lugar, entender diretamente o que se trata esse assunto das camadas, né? E depois, mais particularmente, que diabos é a quarta camada, para você ver também se você quer sair da quarta camada ou não. E, né, se tem jeito de fazer com que você saia dessa quarta camada, que é uma coisa que eu desejo do fundo do meu coração para você, é que você saia o quanto antes dessa quarta camada, né, que você consiga fazer isso rapidamente, tá bom, pessoal? Então, a gente precisa de alguns esclarecimentos prévios, né, que o esclarecimento prévio não é que a gente vai ficar enrolando aqui, não. O esclarecimento prévio faz parte do conteúdo da nossa aula, né? Então, uma boa parte do conteúdo da nossa aula é praticamente esclarecimento. Vocês vão ver que vocês vão começar a se familiarizar melhor com o termo, vocês vão tomar conhecimento melhor aí desse assunto tão importante para o nosso desenvolvimento. Por quê? Porque as camadas, né, da personalidade humana são um conceito criado pelo filósofo brasileiro Olavo de Carvalho, ali já no final da década de 80, no qual ele apresenta, né, em alguns dos seus cursos, né, em algumas aulas que ele dava já esse conceito, que depois viram uma apostila, né, uma apostila que a gente consegue achar em PDF na internet. Se você olhar lá nessa apostila do professor Olavo de Carvalho, você verá que são 12 as camadas da personalidade humana. E a gente eu resolvi, né, falar da quarta camada da personalidade humana, porque é uma camada decisiva, né? Então é uma camada própria das crianças, e se você não supera a quarta camada, você fica preso ainda na vida infantil, tá bom? Então, em primeiro lugar, rapidamente, né, é claro que os meus alunos, né, antigos e os meus novos alunos do curso para psicólogos, psiquiatras, coaches e intrometidos vão estar muito mais familiarizados com esse assunto, né? Porque lá no curso eu trato de forma extensa desse fenômeno, dessa realidade que é o amadurecimento da personalidade. Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender rapidamente o que é a personalidade humana. A personalidade humana, ela é aquela entidade, aquela instância, aquele domínio da sua pessoa que é absolutamente particular, tá? Então, nós sabemos que o ser humano ele tem coisas que são comuns, né, aos demais seres humanos. Então, por exemplo, a forma do corpo é mais ou menos comum a outros seres humanos, né? Então, o que te acontece, se acontece a um grupo, né, uma coletividade, isso é comum também, não é verdade? Então, por exemplo, né, os grandes desastres, eles acontecem comumente, né, àquela comunidade que vive naquela região, ou então, né, as grandes alegrias, os grandes benefícios que às vezes um departamento da empresa recebe, os funcionários todos receberão de modo mais ou menos igualitário, dependendo de qual seja a natureza daquela companhia, daquela empresa, né? Agora, o modo através do qual você articula isso na tua história, o modo através do qual você individualiza isso na tua história é uma ação da tua psique. E quando a tua psique ela organiza isso dentro da tua história de um modo absolutamente pessoal, de um modo absolutamente íntimo, você vai então tendo aquilo que a gente chama de personalidade. É por isso que se costuma dizer que uma pessoa, né, que seja muito diferenciada, uma pessoa que tem suas ideias próprias, uma pessoa que não se deixa arrastar pela multidão, a gente não diz dessa pessoa assim, nossa, esse cara tem muita personalidade, nossa, essa mulher tem muita personalidade. O que a gente está querendo dizer? A gente está querendo dizer o seguinte, olha, eu reconheço nesse indivíduo, né, eu reconheço nesse indivíduo algo extremamente particular. Ele não se deixa conduzir pela massa, ele não se deixa conduzir pelo grupo, ele tem, por assim dizer, as suas ideias próprias, ele pensa, né, com a própria cabeça, o que eu acho uma besteira. Eu estou falando aqui como é que o homem vulgar pensa, né, diz sobre a personalidade. Bem, o homem vulgar diz sobre a personalidade desse modo e tem um grau de razão muito profundo, né? Muitíssimo profundo. A personalidade, ela é exatamente isso, ela é exatamente esse domínio, essa instância da tua pessoa propriamente pessoal, propriamente individual, né? Aquilo que só você tem e ninguém mais, né? Isso é função da tua psique, tá? Da tua psique. É claro que lá no curso, também para psicólogos, eu defino melhor o que é a psique, né? A psique, ela não fica sendo por assim dizer, essa massa, né, um conceito arbitrário, um conceito fantasioso. Não, a psique lá no curso para psicólogos ela foi bem definida, foi bem destrinchada, né? Eu separo ali a psique em 7 fenômenos, mas essa é outra história. Agora que a gente não precisa de nada disso para poder entender direitinho as camadas, né, e entender como a gente passa da quarta camada para as camadas seguintes. Então, a gente já entendeu que a personalidade, se eu te perguntar agora, fosse
uma questão de prova. O que é a personalidade? Bem, a personalidade é aquela instância da pessoa absolutamente particular, né? É aquilo que você tem de mais pessoal, e a gente tem aquilo de mais pessoal através da nossa história. Porque eu já falei mais de uma vez e não me canso de repetir, que a substância da vida humana, né, é a narrativa. Tá? Isso aqui é outra coisa, que é um conceito que a gente tem que ter claro na nossa cabeça, né? Ao passo que a substância, a gente pode entender isso de modo muito vulgar, né? Muito simples, muito corriqueiro. Quer dizer, a substância, né, dessa taça, a gente pode falar, né, que é o vidro, por exemplo, né? Não estaria absolutamente preciso, mas a gente conseguiria se entender muito bem. Quando eu pergunto qual que é a substância, né, da minha carteira que está ali, você pode falar, é o couro, né? Então, o couro, a substância, tem uma das formas de imaginar, não é a única, né, nem a mais precisa. Mas quando eu falo qual é a substância da vida humana, quando eu pergunto sobre a substância da vida humana, a gente já pode entender que a substância da vida humana é a narrativa, é a história, né? A história que nós estamos contando, ok? E quem conta essa história é justamente esse domíniozinho chamado psique, né? Então, a caneta, né, por assim dizer, é aquele domínio, é aquela realidade que faz com que as ideias de um autor se materializem no papel, se materializem no caderno, né? Então, a psique é como se fosse essa caneta que faz a interface entre o mundo e a história do indivíduo. É como se fosse essa caneta que pega essa linha e vai costurando na nossa pessoa. Bem, esse bordado específico da realidade da nossa pessoa, né? Esse bordado específico, né, que faz um desenho, que faz uma trama na nossa pessoa, a gente chama propriamente de personalidade. É como se fosse a impressão digital da nossa pessoa. Não tem duas impressões digitais iguais, né? Não tem duas personalidades iguais nesse mundo. O que a gente precisa entender, e aqui é fundamental para a gente entender esse assunto, né, já a partir de agora, é o seguinte. A pessoa, né, o ser humano, tem motivações distintas, né? Então as motivações são distintas do ser humano a depender da sua etapa de desenvolvimento nessa vida, tá? Então, um sujeito, né, bem pequenininho, né, um bebezinho, ele tem uma certa motivação que sequer é consciente, a motivação dele simplesmente é existir, é permanecer, é ter uma unidade corporal, isso já basta, né, isso já o inscreve, né, nessa possibilidade de viver uma vida humana. Chegando, né, um pouco mais para depois do desenvolvimento, então uma criança que já tem um corpinho, ele passa a aprender tudo, né, então ele começa a querer aprender e tudo que ele quer é aprender. Depois que passa dessa necessidade de aprendizado, dessa motivação do aprendizado, então a gente entra propriamente na quarta camada. A gente pode entender a quarta camada também como uma quarta motivação, né? Uma motivação específica do ser humano, uma motivação específica do sujeito, né? E a gente pode já começar a entender o seguinte, olha, existe uma acepção moral, né, nas motivações, então a quarta motivação ela é melhor do que a terceira motivação, que é melhor do que a segunda, né? E assim por diante. Logo, a quinta motivação ela é melhor do que a quarta, né? E a sexta é melhor do que a quinta, e assim por diante, até chegar na 12ª motivação. Por isso que é fundamental a gente compreender, né, essa camada, né? Uma camada que muitas pessoas, né, no meu parecer, no meu diagnóstico, né, é um diagnóstico que eu compartilho, claro, né, a primeira vez que eu prestei atenção nisso é evidente, né, que foi através dos olhos do professor Olavo de Carvalho, que é o criador dessa teoria, e quando ele fala que, veja, o Brasil, né, o homem brasileiro, a mulher brasileira está preso na quarta camada, né, está ali sob o império da quarta motivação, ele acerta monstruosamente, né, ele acerta na mosca. Por quê? Quando a gente olha, né, para uma pessoa, e você pode notar que existe algo disso em você também, né? Quando a gente olha para uma pessoa, a gente vê que uma grande parte das motivações dessa pessoa, que uma grande parte das motivações desse sujeito, né, é um certo tipo de reconhecimento, né? É um reconhecimento dos seus atos, é um reconhecimento, sobretudo, dos seus afetos, é uma necessidade fenomenal, uma necessidade aguda, uma necessidade alucinante, né, de ser reconhecido, de reconhecimento, né? Isso é uma das coisas que mais marca a psicologia coletiva, né, a psicologia do cidadão brasileiro, né? Então, uma exaltação, uma exasperação afetiva monstruosa, né, como se vê em pouquíssimos, tem correlato em pouquíssimos países, em pouquíssimos povos, né, do Ocidente. Então, quando a gente olha para um cidadão médio brasileiro, né, e a gente aqui, né, muitas pessoas aqui já se incluíram, né, ou por um preciso momento estão aí nessa camada, né, que é a quarta camada, a gente vai olhar e vai ver o seguinte, olha, tudo dói,
tudo é uma ferida, tudo é uma chaga aberta. Nossa mãe, nunca vemos um povo tão dolorido, né? Um povo, né, no qual tudo dói. Um olhar feio dói. Uma palavra um pouco dita de um modo um pouco mais transversal dói, né? Eu já citei esse exemplo, né, de uma moça que tinha estacionado o carro na calçada e ela perguntou para uma outra moça, no caso a minha paciente, ela perguntou para uma outra moça assim: olha, eu estou aqui, eu tô atrapalhando, né? Eu estou atrapalhando. E aí minha paciente respondeu: olha, a senhora está atrapalhando. Aquela que tinha perguntado se estava atrapalhando porque tinha estacionado o carro na calçada atrapalhando a passagem, ficou completamente ofendida, se sentiu magoada, achou que era um ultraje, achou que era uma afronta dessa minha paciente, né? Pelo simples fato que minha paciente falou a verdade, de modo educado, inclusive, que é uma pessoa muito delicada, muito distinta, né? Uma pessoa que está lutando para perder essa infantilidade, esse infantilismo, né? Que permeiam o imaginário e a atuação nacional. Então, ao minha paciente dizer: veja, a senhora está atrapalhando sim, né? Essa moça, né, a motorista que havia estacionado há pouco o carro, se sentiu ofendidíssima na sua dignidade, no seu, né, direito de atrapalhar a vida dos outros, e ninguém pode achar ruim aquilo, ninguém pode de fato, né, falar: olha, a senhora está aqui objetivamente atrapalhando o transcurso dos transeuntes. Nossa, por favor, né, recolha o seu carro ali para o estacionamento, né, vai um pouquinho mais. Não, mas eu vou só pagar ali. Eu sei que a senhora vai só pagar, mas é um problema seu, não é um problema meu, e está me atrapalhando. Veja, não precisa nem dizer assim: é um problema seu, não é um problema meu, não. Você mesmo que diga com educação, muitas pessoas vão ter a dificuldade, né, de entender que, aqui está um dos pontos centrais da quarta camada, que o mundo não gira ao redor dos seus afetos em formação, né? O mundo não gira ao redor desse domínio interior, que é um desejo, aqui está um ponto que a gente precisa investigar e precisa começar, desse desejo profundo, né, desse desejo quase patológico de receber validação através do olhar do outro, de receber isso que vulgarmente a gente chama de afeto, né? Então, por exemplo, outro exemplo que é fundamental, fantástico para a gente poder entender essas motivações da quarta camada, né, da sua personalidade, é a seguinte: você, por exemplo, né, diz lá para a moça que trabalha na sua casa que você não gosta da batata muito assada, então que ela pudesse deixar essa batata um pouco, né, menos tempo no forno, porque você não gosta daquela casquinha que fica crocante embaixo, o seu marido também não gosta, seus filhos também não gostam. E aí a pessoa que trabalha na sua casa recebe isso de modo muito, enfim, sensível, né, muito sentimental. A pessoa já começa a achar que você não gosta mais dela, a pessoa já começa a achar que você vai demiti-la. A moça que trabalha na sua casa, então, antes de tudo, já fala: mas eu sou muito gente para ser humilhada desse jeito. Quem nunca ouviu esse tipo de discurso alucinado, translocado, né? Uma coisa de uma autocentralidade, uma arrogância monstruosa, né? Então, a pessoa: não, eu sou muito gente para ser humilhada assim. Quem você pensa que é para dizer? A pessoa, né, se dói, se fere, porque você falou algo absolutamente objetivo, né? Então, a moça que trabalha na sua casa, ela está ali, no final das contas, né, para poder atender as demandas daquela casa do modo mais orgânico, do modo, né, mais fisiológico, por assim dizer, do modo que mais vai agradar aos demais, que mais vai servir aos demais. Mas quando você faz uma solicitação simples como essa, aquele sujeito que está preso na quarta camada já pensa, em primeiro lugar, o seguinte: fulano não gosta de mim. Fulano, isso é pessoal, é implicância, né? Qual é a diferença que tem entre a batatinha queimada ou a batatinha menos queimada? Qual que é a diferença? Isso é só para implicar, né? Isso é só porque eu sou, essa frase, né? É só porque eu sou, sei lá, homem, é só porque eu sou mulher, é só porque eu sou pobre, essa frase é só porque eu sou, né? Você pode ter certeza, isso é frase de quarta camada, né? Então, quando essa frase está permeando a sua cabeça, saiba, você ainda tem uma demanda absoluta pela validação de quem está por fora de você, quem está de fora, né? Você tem uma demanda absoluta que as pessoas, a todo instante, né, ao te cobrar algo, precisem validar os seus afetos. Isso é justamente a receita para que ninguém amadureça. Preste atenção. Quando alguém te faz uma solicitação, quando alguém te demanda alguma coisa, né, te faz um pedido objetivo, por gentileza, né, chegue mais cedo amanhã, a pessoa não está em regra, né? A pessoa, em geral, não, o patrão, o empregado, o marido, né? A pessoa está ali precisando de alguma coisa objetiva mesmo. A pessoa precisa de fato que você chegue mais cedo, a pessoa precisa de fato que a batata não esteja tão queimada, a pessoa precisa de fato, e por aí vai, né? Então,
Antes de reclamar, né, a pessoa deveria se examinar. Por quê? Porque um adulto, né, um homem adulto, uma mulher adulta, né, que já estão atingindo a vida adulta, deveriam ter já enraizados em si essa capacidade de olhar de modo bastante objetivo a vida, né? Veja, quando eu falo objetivo, eu não falo racional. Vocês não vão me escutar falar essa palavra racional quase nunca, né? Porque eu não acredito muito na racionalidade, no sentido de estar na dianteira da conduta humana. Me parece que tem várias outras coisas muitíssimo mais poderosas para te instalar justamente na vida humana do que a racionalidade. Por exemplo, a própria afetividade, né? A própria percepção sensível, o intelecto, são coisas muito mais profundas do que a racionalidade. Então, aqui eu não estou dizendo que você precisa, né, separar tudo, tintim por tintim, pensamento lógico. Não vai precisar, não precisa disso realmente, né? Não é isso que eu estou falando. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, né? Tome cuidado, pense antes, né, se você não está com esse buraco, essa demanda absurda, tá? E essa demanda, ela vem justamente, né, de um lugar, né? Essa demanda, ela vem propriamente daquela afetividade que não foi bem formada ainda, né? Então, uma pessoa que ainda tem dúvidas, né, sobre se é amada, uma pessoa que tem dúvidas, sobretudo, se é capaz de amar, né? Uma pessoa que está a todo instante, né, duvidando, né, dessa sua história, né, uma história que, né, que não o ensinou a amar, uma história de alguém que não amou direito, vai fazer com que o sujeito tenha justamente essa instabilidade na sua forma afetiva, tá? Então, o mais normal, o mais natural, né, seria que um homem ou uma mulher, né, experimentasse ali na sua fase de desenvolvimento infantil, desenvolvimento juvenil, um certo tipo de amor quase incondicional que vem da sua estrutura familiar, vem do seu pai, vem da sua mãe, né? Se a pessoa tem pai, mas às vezes mesmo os órfãos, né, que não tem pai, não tem mãe, né, eles deveriam sentir, né, deveriam ter percebido ali na sua infância, deveriam ter percebido ali na sua juventude essa capacidade de amar. Agora, tem um detalhe na cultura nacional que não é um detalhe absolutamente, né? Quando a gente olha para adultos se relacionando com crianças, a gente vê pouquíssimos adultos com uma disposição verdadeira de sacrifício, uma disposição verdadeira de amor, né? Uma disposição que transcende aquela irritação momentânea dos adultos. É um show de horrores quando a gente vê uma sala de aula, né? E às vezes a gente vê aquelas professoras, às vezes muito boazinhas e tal, mas se botando na mesma posição, muitas vezes, da criança, querendo discutir de igual para igual, né? Isso aí tem uma raiz histórica, sobretudo no nosso país, né? Quer dizer, a pedagogia freiriana, a pedagogia do Paulo Freire, né? A pedagogia do oprimido, fez isso de certo modo, botou isso na cabeça de um monte de professor, no qual o professor, ele não está ali para ensinar, ele está ali para facilitar o aprendizado. O professor, ele não está ali como um mestre, mas como um problematizador de questões, como apenas um a mais, né, que vai aprender e ensinar ao mesmo tempo para a criança, para os seus alunos. Olha, veja só, presta atenção, isso que parece algo muitíssimo, né, muitíssimo humano, né? Isso parece algo muitíssimo proveitoso. Isso é devastador, porque toda relação humana pede hierarquia, pede posicionamento. Veja, quando você sai do teu patamar de autoridade, quando você sai da tua função, você está defraudando o consumidor, você está defraudando o seu cliente, você está defraudando aquele que está se relacionando com você, poxa, né? Ora, se você está ali com uma criança, seria devastador. Se você se botasse na mesma posição daquela criança, você está ali para ensinar, você está ali para suportar, você está ali para sustentar a ignorância daquele serzinho e conduzi-la das trevas à luz, né? Da ignorância à sabedoria, né? Do medo à segurança. Porra, isso é uma coisa muito óbvia, mas, né, com essa ideia, com essa ideologia freiriana, essa pedagogia do oprimido, que você talvez nem saiba, mas entrou em todos os colégios e muitas vezes você já ouviu isso e gostou desse discurso, porque estava absolutamente inocente sobre essa temática, sobre essa ideologia, sobre essa discussão. Claro, tem certas coisas que a gente ouve, a gente nem discorda mais, a gente ouve e fala, pô, isso é muito bom. Pô, é claro que é bom, né? É claro que é bom o professor estar ali na mesma posição do aluno, a coisa parece mais humana. Não há nada mais criminoso do que isso em educação. Olha, um pai ou um professor que se rebaixa e se põe na mesma posição do seu aluno, que tem menos idade, que tem menos história, que tem menos
personalidade. Um pai ou um professor que faz isso faz duas coisas. Em primeiro lugar, se enfraquece a si mesmo, se infantiliza a si mesmo. Em segundo lugar, não conduz o seu aluno a lugar nenhum, a parte alguma. Mas é claro, o aluno, né, a criança, o adolescente, o jovem, né, ou qualquer um que esteja numa posição de aprender, ele precisa se relacionar com um mestre que saiba mais, que seja mais, que possa mais. Do contrário, o que acontece? Me responde você. Entra propriamente uma percepção, um sentimento naquele que está aprendendo, né, de desorientação e medo. Porque veja, se o mestre, ou seja, aquela figura que deveria me conduzir, aquela figura que deveria me ensinar, ele é fraco, ele não pode nada, né? Se ele não está aqui para isso, ele está aqui para facilitar, para juntos pensarmos na solução de um problema, o que você acha que vai acontecer na cabeça dessa criança, na cabeça desse adolescente? Né? O que você acha que aconteceu na tua cabeça se você foi educado assim? Né? Aquele que é submetido a esse tipo de pedagogia, né? Uma pedagogia intelectual e afetiva, ele fica rigorosamente desorientado. Ele começa a ter medo de tudo e de todos. Por quê? Porque ele não tem aquela figura, aquela imagem, né, a qual ele possa ir, né, e pedir ajuda. Ele não tem esse elemento de estabilidade, tanto cognitiva no segundo momento, quanto afetiva no primeiro momento. Né? Isso é uma coisa que isso a gente precisa, de cara, a gente precisa aprender. Né? De cara, a gente tem que quebrar essa ideia monstruosa de que a educação se faz colocando-se no mesmo nível daquele que a gente está ensinando. Isso é muito errado, isso é muito triste, né? Isso não traz, né? Definitivamente não traz bons resultados. Né? Os resultados pedagógicos do nosso sistema de ensino, né, não tem nada que ver com a falta de dinheiro. Isso é uma mania que as pessoas têm, né, que falam, repetem essa cantilena, essa ladainha há anos. Nunca se investiu tanto em educação quanto nos últimos anos. Pô, a quantidade de escola, de colégio, né, de brisolões aqui no Rio de Janeiro, né, de contratações que foram feitas, é monstruoso, é uma verba enorme investida em educação. E os resultados são pífios, são ridículos. Se você faz uma comparação, né, de PIB, né, porcentagem do PIB investido e resultado pedagógico, o Brasil ele perde miseravelmente, é o ridículo. Né? Não é o país que menos investe, pelo contrário, o país investe em educação financeiramente, o problema não está nisso. O problema está em saber qual é a função, qual é o papel do mestre. Quando essa pergunta não está feita e quando a resposta que se dá ela é equivocada, a gente cria uma legião de pessoas imaturas, porque a primeira função da educação não é a cognitiva, mas é construir a personalidade do indivíduo, é ajudar o indivíduo, né, a fortalecer a sua psique e a construir, a ganhar posse de uma personalidade verdadeiramente madura e ativa. Então, quando a educação não visa a construção de uma personalidade madura, ela necessariamente vai falhar, e vai falhar miseravelmente, é o que a gente vê à torta e à direita. Esse é um dos motivos pelos quais, né, o Brasil está preso nisso que é a quarta motivação, a quarta camada, que é essa camada de a todo instante precisar, né, de validação, precisar, né, de um afetozinho que vai lá, né, e tal. Então isso é terrível. Outro motivo, né, e eu trabalho mais esse motivo lá no curso, é o seguinte, olha, e aqui que já está o ponto mais central da nossa conversa de hoje, né, que é como passar, né, como atravessar a quarta camada em apenas um dia. Né? Em primeiro lugar, a gente tem que saber o seguinte, quando a gente sai da quarta camada, a gente vai para outra camada que, né, vai ser a quinta camada, mas pode ser a quinta camada rápida, a gente pode passar rapidamente pela quinta camada, pode já se instalar, né, na sexta camada. O que acontece é o seguinte, né? E aqui é um ponto fundamental. A quarta camada é uma camada de domínio, né? É uma camada de domínio. O sujeito que está instalado na quarta camada, ele tem o domínio de algum modo, né, da sua vida. Por quê? Porque a quarta camada ela diz respeito, né, aquelas motivações são motivações interiores, diz respeito ao seu próprio universo, né? O tipo de dor da quarta camada é uma dor, acredite, né, apesar de doer, é uma dor limitada, por assim dizer. Por quê? Porque diz respeito àquele seu universozinho interior, você continua tendo as mesmas dores das dores de uma criança, né? Esse é o ponto, né? Uma coisa que é fundamental, né, e que é uma crença verdadeira que eu tenho mesmo, né? E eu vejo isso, francamente, em muitos amigos, né, sobretudo muitos pacientes, e, né, no grosso das pessoas, né, existe uma demanda específica, né, por
questões do espírito, né? Por questões espirituais. Veja, eu não estou falando só de religião, mas existe uma demanda grande por questões do espírito e existe também uma demanda grande por questões do dinheiro, né? São as duas grandes demandas do sujeito, são essas, né? Da maior parte das pessoas tem, né? Fora as demandas afetivas, fora as demandas da quarta camada, né? As grandes demandas das pessoas são, né, as demandas do espírito, as demandas financeiras e, né, as demandas de quarta camada, que são as demandas de afeto, necessidade de se sentir querido, etc, etc. Veja, né, que essas três, né, demandas, esses três desejos, né, esses três desejos, quer dizer, ter dinheiro, né, ter uma crença, né, relacionar-se com um Deus, né, ou saber-se amado, saber-se querido, saber-se, né, preenchido por afeto de terceiros. Veja que essas três demandas, elas têm no fundo delas, né, uma mesma base, né, que é um certo medo, né, é um medo. E aqui eu posso dizer claramente que é o medo de não permanecer. Veja só, olha só que coisa extraordinária, né? Então, quando o sujeito ele tem, né, as demandas financeiras, quando ele sabe, olha, agora não importa mais só se sentir amado, não importa mais só receber carinho, eu preciso vencer, né? Eu preciso lutar e vencer, eu preciso não só demonstrar força, eu não sou mais um adolescente, né? Já passou a fase da adolescência, eu não sou mais aquele garoto, né, que ia brigar no colégio, eu não sou mais aquele garoto que ia brigar na praça, eu agora já preciso, né, botar dinheiro em casa, eu preciso juntar meu dinheiro para poder casar, sei lá, eu preciso aqui juntar dinheiro para poder ajudar fulano, beltrano, cicrano.